Olá, turma! Para essa aula de hoje, a primeira da semana, nós vamos trabalhar a entrevista oral. Então, como é um tipo de gênero textual, a entrevista, primeiramente, ela ocorre de maneira oral, né, para você colher os dados. Em seguida, você pode transcrever, não esquecendo que você tem que transcrever fielmente a que o entrevistado fala. Você não pode distorcer as palavras. Então, vamos lá para as características. Características da entrevista oral. É um dos gêneros textuais com função geralmente informativa veiculado. Então, a função dela é informar. E ela é veiculada em algum meio de comunicação. Então, aí nós temos aqui, ó, utiliza os meios de comunicação como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então ele é veiculado. Você não adianta você fazer uma entrevista e você não veicular em algum meio de comunicação. Se você não fizer isso, seu trabalho vai ter sido em vão. Então você tem que colocar em um dos meios de comunicação. Então trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas. Então é marcado pela oralidade porque você vai falar oralmente com a pessoa entrevistada. Aqui fala entre duas pessoas. Existe rodas de entrevista quando é várias pessoas, mas o comum mesmo é entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Então é marcado pela oralidade. Então às vezes é trabalhado de maneira informal, mas dependendo da pessoa que vai ser entrevistada, pode utilizar mais formalidade. Então, o entrevistador responsável por fazer as perguntas e o entrevistado ou entrevistados, como eu falei, pode ser mais de uma pessoa, que responde às perguntas. Então, são duas pessoas ou mais, né? Geralmente, o entrevistador, ele entrevista uma ou mais pessoas. Fica difícil ter mais de um entrevistador no local. Certo é um só, para um entrevistado ou mais de um, né? Possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade. Então, tem a função social, já que é de informar, já que é um texto informativo, ele é de muita importância no meio da sociedade. Ele serve para difundir o conhecimento, né? Ajudar na formação de opinião das pessoas. Quando você lê uma entrevista ou assiste uma entrevista de alguma pessoa, de algum ramo, você o que? A partir daquela entrevista você já pode formar sua própria opinião e se posicionar de maneira crítica, dando sua opinião. Você, através de entrevistas, é que você tem a oportunidade de criar sua própria informação e passar. Então, nós concluímos que a entrevista oral é texto informativo, né, que serve para informar, ou opinativo, que é quando você dá a sua opinião. Então, ele pode ser só informativo? Pode, sem que haja sua opinião. E ele pode ser opinativo? Pode sim também. A partir de uma entrevista, você está dando sua opinião sobre determinado assunto. A presença do entrevistador e do entrevistado não tem como ter uma entrevista sem ter o entrevistador e o entrevistado, claro. A entrevista, para acontecer, precisa de pelo menos duas pessoas. A linguagem dialógica e oral, ou seja, através do diálogo, através do diálogo entre duas ou mais pessoas que se ocorre uma entrevista, e é oral. Você, normalmente, o entrevistador, para que depois ele transcreva aquela entrevista, ele usa alguma coisa para gravar. Não tem como ele ir escrevendo logo no momento. Ele grava e depois é que ele pode transcrever. Então, a marca do discurso direto e da subjetividade, né, também
faz parte da entrevista oral e ela mescla da linguagem formal e informal. Como é trabalhada a oralidade, a linguagem formal e a informal ela vem juntas. Porque quando você vai escrever algo, você se preocupa mais com a formalidade. Mas quando você está conversando com alguém, mesmo que seja com a intenção de entrevistar de algum assunto, ocorre as marcas da informalidade. Então, acaba sendo um texto que mescla, que junta a linguagem formal e a linguagem informal. Aí nós temos os tipos de entrevistas. Há diversos tipos de entrevista dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, né, que é mais informativa e opinativa. A entrevista de emprego, quando você quer informar algo sobre suas experiências para adquirir um emprego. Entrevista psicológica, que é quando você fala sobre você mesmo para que o entrevistador, ou seja, o psicólogo, possa lhe dar as possibilidades de melhora. A entrevista social, que é mais para você trabalhar os temas da sociedade e dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos. Por exemplo, a notícia e a reportagem. Nas reportagens, e quando você vai trabalhar uma notícia, há muitas entrevistas sobre as pessoas envolvidas na reportagem ou na notícia. A estrutura da entrevista. A escolha do tema. Quando o entrevistador pretende fazer uma entrevista, ele procura o tema. Em cima daquele tema, ele procura a pessoa que seja especialista naquele tema. Aí nós temos a elaboração do roteiro. O que seria esse roteiro? As perguntas. O que ele quer saber do entrevistado. Então, ele tem que ter esse roteiro em mão. Não tem como você ir fazer uma entrevista com uma determinada pessoa sem ter um roteiro para ser seguido. O título. Quando você faz a entrevista, então você dá o título, principalmente quando você vai transcrever. Você procura dar um título. Sobre o que é aquela entrevista? Sobre qual assunto que aborda. E nós temos a revisão. Em todo trabalho, é importante que haja a revisão, para que se tenha algo que não esteja de acordo com o que você deseja, você modificar. Só depois de uma boa revisão é que você pode o quê? Colocar nos veículos, nos meios de comunicação, aquela entrevista que você fez. Então, é muito importante você trabalhar essa estrutura da entrevista quando você for fazer uma. Não esquecer nem da escolha do tema, a elaboração do roteiro, o título e a revisão. Aí nós temos aqui para fechar uma imagem que mostra, né, duas pessoas conversando, certamente numa entrevista, né? O entrevistador e o entrevistado. Aqui só para dá o quê? É uma imagem para mostrar como seria o encontro de duas pessoas. Tem que ser um local adequado para trabalhar a entrevista. E bons estudos.